dia, Renata. Bom dia, Maria Odete. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos conduzido, amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Espero que vocês tenham baixado, amém, o e-book que eu coloquei lá para vocês de presente. Eu fiz rapidinho ontem, no entanto que eu demorei um pouquinho, era 9h e pouca da noite, eu falei, meu Deus, eu não tive tempo de fazer durante o dia, mas o Espírito Santo pediu, me colocou ali, me direcionou para compartilhar com vocês. E aí eu editei rapidinho aquilo que o Senhor já tinha me concedido, né, daquela vez. E o Senhor pediu para mim trazer mais algumas pautas de oração. E aí eu vou começar a escrever, eu vou começar a redigir para dar de presente para vocês. Amém? Mas calma que não tem a data ainda. Quando eu conseguir escrever, quando eu conseguir parar para escrever, eu escrevo e libero lá no grupo para vocês, tá bom? Então, constantemente vai ter alguma coisa que o Senhor Deus de Israel vai liberar sobre a minha vida para dar para vocês em questão de pautas de oração, tá bom? Vai ser um presente para vocês, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, vocês baixem lá, usem conforme o direcionamento do Senhor, que eu sei que o Senhor vai mover, vai destravar, amém? Muitas vezes o que tá travado, amém? Glória a Deus. Vamos orar para a gente dar início, então, ao nosso devocional e concluir aquilo que o Senhor tem nos direcionado, amém? Então, vamos lá. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu te glorifique e exalto o teu nome, Senhor, te rendendo graças, louvores e adoração, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença, Adonai. Obrigada, El Shaddai, porque os nossos pés estão firmados na rocha que é Cristo. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor ajuste agora as armaduras espirituais, Senhor, de cada irmão e cada irmã minha, assim como as minhas também, Senhor. Que o Senhor coloque sobre nós os teus mantos de invisibilidade. Eu declaro, Senhor, que nós nos tornamos invisíveis, Senhor, agora contra todo o ataque do mal. E nós estamos visíveis, Senhor, somente pela manifestação do teu Espírito, somente aos anjos do Eterno e à tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu chamo agora, Pai, os teus anjos escudeiros para fazer a nossa escuderia, Senhor, durante, papai, este fronte de batalha. Porque quando estamos ministrando a palavra, Senhor, a verdade é apregoada, Pai, e o inferno se levanta contra as nossas vidas para poder cair, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, nos blinde e nos cele, Senhor. Eu declaro, Senhor, nas regiões celestiais agora, de onde ocorre esta live, os umbrais, Senhor, são selados com o sangue do Cordeiro. Os anjos do Eterno amarram agora todo o principado, potestades e dominadores locais. Todos os espíritos, hostes malignas, espíritos territoriais são amordaçados e amarrados com cordas de fogo. Eu declaro, Senhor, que o Senhor passe em revista agora, em todas as conexões, Senhor, de internet, redes de fibra ótica, Pai, em nome de Jesus, nos aparelhos eletrônicos, Senhor, do qual os meus irmãos e as minhas irmãs estão acessando esta live. Eu declaro que não haverá interferência, Senhor, dos espíritos terrestres, em nome de Jesus. Eu declaro, doce amigo Espírito Santo, que o Senhor é o pastor presidente, o Senhor é quem governa, o Senhor é quem comanda. Eu entrego o domínio e o controle desta live nas tuas mãos. Que não seja eu, Senhor, a ministrar, mas o Senhor através de mim. Para isso, Senhor, eu peço que o Senhor passe o maternaz nos meus lábios. Santifica, Senhor, o meu ser e alinha os meus ouvidos com a tua voz, Senhor. Prepara os nossos corações como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas. Eu declaro que todo roubo, Senhor, da mente cai por terra. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Espírito Santo, tem total liberdade em nosso meio e faça e conduza conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Chamamos, Pai, o Espírito Santo de Deus, derramando, Senhor, sobre nós a unção da sabedoria, o discernimento de espírito e o dom, Pai, da revelação da palavra. Que o Espírito da revelação da palavra, Senhor, em nome de Jesus, esteja sobre nós nesta manhã. Nos revela, Adonai, o que está por trás da letra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Amém. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, Deus de Israel. Espero que vocês estejam bem. Amém? Em nome de Jesus.
Amém, Marco Aurélio. Em nome de Jesus, que o Senhor visite sobre o seu casamento, a sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor, Deus de Israel, venha fazer, amém, aquilo que precisa ser feito dentro do teu matrimônio. Em nome de Jesus. Amém? Para quem está aqui de primeira vez, eu quero que você saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nos reunimos aqui todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 7h45, para fazermos devocional e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Então, eu convido você a nos seguir, a participar deste momento de comunhão como corpo, amém? Em nome de Jesus. Estamos lendo aqui o Antigo Testamento. Hoje nós vamos ler o livro de 1 Crônicas, capítulo 3 e capítulo 4. E o Senhor me deu uma palavra, amém? Não é comum, mas para quem já me acompanha aqui há mais de anos, né? Há um ano mais ou menos, às vezes o Espírito Santo de Deus me traz uma palavra específica e eu trago. E no domingo o Senhor me deu uma palavra. E eu vou compartilhar depois que a gente lê aqui, amém? Crônicas, capítulo 3 e capítulo 4. Amém? Glória a Deus. Bom dia, William. Bom dia a todos vocês. Então, abram comigo a palavra de vocês para quem puder. Livro de 1 Crônicas, capítulo 3. Amém? Vamos lá. A casa de Davi e sua descendência. Eis os filhos de Davi, que nasceram em Hebrom. Aminon, o primogênito, filho de Aionã, de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. Absalão, o terceiro filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Ragite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Intereã, de sua esposa Eglá. Foram esses, portanto, os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou durante 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém, cidade onde Davi reinou por mais de 33 anos. Nasceram-lhes os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. O rei Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Noga, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram gerados por Davi, sem contar os filhos que teve com suas concubinas. Davi também foi pai de uma filha chamada Tamar. Então aqui, povo de Deus, a gente vê que Davi, ele levou a sério quando o Senhor disse ali, crescei-vos e multiplicai-vos. Amém? Então, Davi aqui, a gente já estudou um pouco a história de Davi. Ele levou bem a sério a palavra do Senhor. Os reis de Judá. O filho de Salomão foi Roboão, que gerou Abias. E o filho de Abias foi Asa. E o filho de Asa foi Josafá. O filho de Josafá, Jeorão. E o filho de Jeorão foi Acasias. E o filho de Acasias, Joás. E o filho de Joás foi Amazias. E o filho de Amazias foi Azarias. O filho de Azarias foi Jotão. O filho de Jotão foi Acás. O filho de Acás, Ezequias. E o filho de Ezequias, Manassés. E o filho de Manassés foi Amon. E de Amon nasceu Josias. Então, lembra que a gente leu aqui, algumas semanas passadas, que Josias foi o responsável por restaurar o templo, que Josias foi aquele que resgatou a Torá que havia se perdido. Ele é da linhagem lá do rei Salomão. Então, foi a partir dali do rei Salomão, porque Davi era, amém, um homem segundo o coração de Deus, que foi um rei vindo do coração de Deus para o povo. Salomão se perdeu em meio ao processo. Ele perdeu, ele tirou os olhos do Senhor, e aí veio toda a genealogia caindo em pecado, levantando altares, levantando, amém, adorações pagãs, desde a geração ali de Salomão. Alguns iam e destronavam alguns altares, mas sempre existia algum. Mas Josias foi aquele que destruiu tudo. Amém? Josias gerou os seguintes filhos: Joanã, o primogênito, Joaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os herdeiros de Joaquim foram Joaquim e Zedequias. A linhagem real depois do exílio.
Eis, pois, os 7 filhos do rei Joaquim, que foi conduzido para o cativeiro babilônico: Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedábias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel: Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Pedaías gerou ainda mais 5 filhos: Razuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe-Rezede. E estes foram os herdeiros de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus 6 filhos, Atos, Igal, Barlá, Neárias e Safate. Neárias teve 3 filhos, Elionai, Ezequias e Azricã. Elionai gerou 7 filhos, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Capítulo 4, 1 Crônicas. A outra descendência de Judá. Estes também foram herdeiros de Judá: Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jate. Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram as casas tribais dos Zoratitas. Eis, portanto, os filhos de Abietã: Jezreel, Isma, Idbas, cuja irmã se chamava Azel-Lepone, e ainda Penuel, pai e mestre de Gedor, e Ezer, que foi pai de Uza. Esses foram os descendentes de Ur, o filho primogênito de Efrate e pai fundador de Belém. Os filhos de Assur. Assur, pai fundador de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naará. Naará lhe gerou Auzã, Éfer, Temine e Raastare. Esses foram os filhos de Naará. Eis os filhos de Elá: Zerete, Zoar e Etna e Cos. De quem nasceu Anube, Isobeba e as casas tribais de Arael, filho de Arum. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significado: em meio a muito sofrimento deu à luz. É sábio que Jabes rogou ao Deus de Israel: que tu me abençoes e aumente minha propriedade, que tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. Então, se você quiser grifar aí, querido, essa daqui é uma declaração de prosperidade, amém? Porque Jabes, ele rogou ao Eterno e declarou essas palavras: que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. Então, mais uma citação profética que você pode marcar aí no teu caderno profético. Amém? E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Então, Deus concedeu a ele. Ele foi lá e ele pediu ao Senhor. Amém? E o Senhor concedeu a ele. Então, é uma declaração. A gente precisa entender que toda a palavra que está na Bíblia foi inspirada pelo próprio Deus de Israel. Então, por isso que nós podemos orar, nós devemos orar a palavra. Amém? Calebe. Quelube, irmão de Suá, deu origem a Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá e Teína, pai fundador de Ir-Naás. Esses clãs viveram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. E estes foram os herdeiros de Otoniel, Ratate e Meonatai. Meonatai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, pai fundador do Vale dos Artesãos, cujos habitantes eram artífices. Esses foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tíria e Azareel. E estes foram os filhos de Ezra, Léter, Merede,
Éfer e Jalom. Mered tomou por esposa Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos, Miriam, Samai e Isba, pai fundador de Estemoa. Sua esposa judia deu à luz a Jered, pai fundador de Gedor, a Éder, pai fundador de Socó, e a Jecutiel, pai fundador de Zanoa. Estes, pois, foram os herdeiros da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, Estemoa, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão, Aminon, Rina, Benehanã e Tilom. E estes foram os filhos de Ize, Zoete e Benzoete. Selá. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judai. Pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado das casas tribais daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, de Joaquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Sarafe, que governavam em Moabe, e em Yashulivhem. E esses são registros da antiguidade. Eles eram oleiros e viviam em Netaim e em Gederá, próximo do rei a quem serviam. Versículo 24. Os filhos de Simeão. Eis, portanto, os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Saul foi pai de Mibsão, que foi pai de Misba. Os filhos de Misba foram Ramuel, que foi pai de Zacur, que foi pai de Simei. Simei gerou 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por esse motivo, todos os seus grupos familiares não se igualaram em número à tribo de Judá. Eles habitavam em Berseba, Molada, Hazar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormã, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Suzim, Bet-Biri e Sarim. Essas, pois, foram as suas cidades até o governo do rei Davi. Guarda isso daqui, amém? Esses registros aqui das cidades, que tem a ver com o que eu vou falar mais para frente, amém? Vai linkar um pouco, tem a ver um pouco. Eram proprietários das 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquem e Azã, com todas as aldeias e povoados que ficavam ao redor deles até Balaate. Habitavam, portanto, nessas cidades e mantinham um registro histórico de suas genealogias. Esses registros, mediante seus nomes, foram príncipes em seus clãs. Então, desde aquela época em que o povo aqui ainda nem tinha chegado, amém? Na verdade, eles já tinham passado pelo Egito, que eles já tinham passado pelo Êxodo, eles eram o que? Chamados de príncipes. Então, eles já carregavam o cargo de príncipes. Eles eram príncipes? Não, porque nem todos aqui, eles não tinham reis em sua genealogia. E às vezes você pode se perguntar assim, mas por que eu sou chamada de príncipe e princesa? Porque você é um sacerdote real. Porque é filho do rei. Porque Deus te comprou com um alto preço de sangue através do sacrifício de Cristo. Então você precisa entender e trazer à existência e compreender e aceitar, querido, que você é príncipe e princesa diante do Senhor. Nós não somos mendigos. Nós temos uma herança e uma herança grandiosa para que nós venhamos tomar posse. Nós temos uma coroa nas dimensões celestiais. Muitas vezes o Senhor, às vezes, existem até louvores em que fala assim, que nós vamos lançar as nossas coroas diante aos seus pés. Então, nós temos coroas, amém? No mundo espiritual. Você é um príncipe, você é uma princesa. Tome posse disso hoje, querido. Se você ainda existia dúvida dentro do teu coração acerca da tua identidade, acerca de quem você é, saiba que Jesus te concedeu, amém? Esse cargo, esse título, vamos dizer assim, nas dimensões espirituais, e que você tem como trazer essa essência para a terra.
Como, Michele, que eu trago essa essência de prosperidade e essa essência para a terra? Você aceitando a sua identidade. Você não ouvindo mais Satanás ficar falando que você é A, que você é B. Você sabe que você é príncipe e princesa, que você tem um pai que te ama. Amém? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui, peraí. Amém, irmã? Continue aqui na live, amém? Continue, escute aqui o que o Senhor tem para falar, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, amém? Às vezes a gente espera que a pessoa que está ali ministrando, falando, venha trazer uma palavra específica do céu para você. Só que às vezes o Senhor tá vai querer falar com você através da leitura da palavra. Então, eu aconselho você, fica aqui na live, amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar de alguma forma, Deus vai trazer a resposta que você precisa. De alguma forma, Deus vai ministrar o teu espírito. De alguma forma, Deus vai falar o teu coração. Então, eu convido você, escute aqui o devocional, amém? Vamos lá. E às vezes também Deus pode pegar e trazer uma palavra para você no final. Já aconteceu algumas vezes. Porque às vezes a pessoa pega e fala assim, traz uma palavra, só que a pessoa não tem paciência de escutar a ministração e vai embora. E no final Deus tinha uma palavra para ela. Então eu convido você a participar da live. Amém? E aqui até o teu coração. Espere e confie no Senhor. Amém? Vamos lá. Versículo 36. E ainda Elionai, Jacobá, Jezobaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ezira, filho de Zife, neto de Alom, bisneto de Gedaías, trineto de Siri e tetraneto de Samaías. Assim, todos esses homens citados nesta lista nominal foram príncipes e líderes em seus clãs. Foram príncipes e líderes em seus clãs. O que era clã? Era a comunidade onde eles moravam. Vamos trazer hoje. Seu bairro, sua rua, seu município. Amém? E suas casas tribais cresceram grandemente. Percorreram desde o passo de Gedor até o oriente do vale em busca de pastagens para seus rebanhos. Descobriram muitas e boas pastagens e habitaram numa região vasta, pacífica, generosa e tranquila, onde alguns descendentes de Ram, Cão, haviam vivido antigamente. Estes, pois, estão escritos nominalmente nessa lista. Chegaram durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, e atacaram os camitas e os meunitas, que moravam na região, e os exterminaram completamente, como se observa até os nossos dias. Logo em seguida, ocuparam o lugar onde aqueles povos habitavam, porquanto havia ampla e boa pastagem para seus rebanhos. Assim, 500 desses simeonitas, comandados por Pelatias, Neárias, Refaías e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Aniquilaram o restante dos amalequitas que haviam conseguido fugir e tomaram posse daquelas terras até o dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. A gente vai parar aqui em 1 Crônicas 5 e 6, que amanhã nós vamos ler. E agora, eu vou trazer uma palavra que o Senhor trouxe ao meu espírito, amém? E que vai de encontro aqui ao que nós acabamos de ler. E eu confesso para você que eu não fazia ideia. Deus só me trouxe uma palavra. E a palavra que o Senhor me trouxe foi Gozen. Gozen. Amém? Não sei ao certo como se declara. Mas no domingo eu estava ali lavando a louça, diante de algumas coisas, orando ao Senhor. E geralmente Deus fala comigo quando eu estou fazendo serviço de casa. Então, se você é o tipo de pessoa que você não gosta de arrumar a casa, ou que você fala que você tem dificuldade de ouvir a voz do Senhor, experimenta arrumar a casa, lavar uma louça. Geralmente Deus fala no simples, no ordinário da vida. Nem sempre Deus vai falar com você quando você estiver no seu momento de oração. Às vezes você vai estar fazendo coisas do seu cotidiano. Às vezes você vai estar limpando uma casa, você vai estar lavando uma roupa, você vai estar fazendo coisas da casa, da sua vida cotidiana, e Deus vai trazer uma mensagem para você. Então é por isso que nós precisamos estar atentos com os nossos ouvidos, amém? Ó, a irmã falando, gente, eu conheço muitas pessoas que é dessa forma que Deus fala.
Então a gente precisa estar com os nossos ouvidos conectados ao Senhor. É por isso que o Senhor diz assim, na palavra dele: orar em tempo e fora de tempo. Não cessai de orar. Porque às vezes a gente acha que Deus vai falar conosco em 20 minutos de oração, em 1 hora de oração. E muitas vezes tem pessoas que saem frustradas porque falam: eu não escutei Deus falar nada. Calma. Você lançou uma semente enquanto você estava orando. Não significa que Deus vai responder a tua oração imediatamente a hora que você terminou de orar, a hora que você saiu do teu secreto. Então é por isso que nós precisamos estar com os nossos ouvidos conectados ao Senhor 24 horas por dia. E principalmente santificando os nossos ouvidos, não contaminando os nossos ouvidos com as coisas do mundo, não contaminando os nossos olhos com as coisas do mundo que nos afastam da presença. Porque às vezes a resposta que você está precisando vai vir no momento em que você menos esperar. E aconteceu isso comigo no domingo. Eu estava ali conversando com Deus, orando ali em línguas, fazendo o almoço, e o Senhor trouxe a palavra gozem. E aí eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer? O que é essa palavra, Senhor? E o que o Senhor tem para falar? Porque Ele só me trouxe a palavra, gozem. E ali eu fiquei meditando, fui pesquisar, eu já sabia que era, amém? Uma cidade da Bíblia. Isso eu tinha plena certeza. Eu falei: tá, é um território, é uma cidade, mas o que tem na terra de Gozem? E agora eu vou falar para vocês, amém? Então vamos lá. Eu escrevi aqui um esboço para mim não me perder, amém? Vocês sabem que eu não costumo fazer isso, porque o Senhor tem mudado a forma de trabalhar comigo acerca da revelação, mas às vezes Ele pede para me escrever. Então José se tornou governador, amém? Para a gente recapitular, para vocês entenderem a terra de Gozem. José se tornou governador do Egito, porque assim o Senhor o fez. José, antes de se tornar governador, vai anotando isso daqui, vai prestando atenção. Antes dele se tornar governador, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi invejado, ele foi apontado, ele foi caluniado, ele foi para dentro da prisão, se esqueceram dele, ele ajudou, ele interpretou sonhos, ele falou: eu vou interpretar teu sonho, mas quando você estiver na presença do faraó, você se lembre de mim. E foi totalmente o oposto do que aconteceu. Mas mesmo ele estando diante dessa toda a tribulação da vida dele, ele teve uma coisa que ele foi fiel. Ele foi fiel ao Senhor. Ele foi fiel aos mandamentos. Ele foi fiel àquilo que ele aprendeu desde os seus antepassados, porque ele era filho de Israel, do qual o nome foi mudado. Era filho de Jacó, do qual o nome foi mudado para Israel. Então, se existia algo sobre a vida de José, era a fidelidade, independentemente da situação geográfica ou espiritual que ele estava vivendo. Deus honrou ele. Tudo que ele passou foi processo para que ele se tornasse quem ele se tornou, o segundo maior dentro da terra do Egito. Estava escrito na história dele que ele teria que passar por isso. O que eu estou querendo dizer aqui logo de início é: tem coisas na minha vida e na tua vida que já foram escritos pelo Senhor que nós teríamos que passar, porque faz parte do teu processo, porque faz parte do teu destino profético. Então não tenta sair de onde Deus te colocou, porque é tudo pela vontade suprema do Senhor. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Voltando aqui. Deus deu autoridade, então, diante de tudo aquilo que ele passou, diante dos irmãos invejando, diante das mentiras, diante das afrontas, diante das perseguições, diante de tudo que foi citado aqui, Deus deu autoridade, porque foi Deus. Toda autoridade é constituída e dada por Deus. Deus deu autoridade ao ponto dele ser o segundo maior na terra do Egito. E com isso, com essa autoridade, por ele ter sido fiel,
por ele ter sido, amém, um homem que seguiu princípios, que não se vendeu, que não se corrompeu, porque ele poderia ter caído quando a mulher de Potifar foi lá e tentou ter relação com ele. Ele poderia ter se revoltado quando ali, amém, ele foi preso injustamente. Ele podia ter falado para Deus, eu não vou mais interpretar sonho de ninguém, porque eu interpretei o sonho desses dois aqui, o cara que foi liberto se esqueceu de mim, por 2 anos eu fiquei dentro desse chilindró. Mesmo ele exercendo um cargo de autoridade dentro da cadeia, outro ponto que o Senhor traz. Você tem autoridade, quando você tem autoridade, querido, você tem autoridade em qualquer território. Não importa onde os seus pés estejam, se você está livre ou se você está cativo, você tem autoridade. A autoridade é tua, porque a autoridade é constituída por Deus. E hoje nós temos autoridade através do nome de Jesus, através do sangue de Jesus. Lembra lá das armas de ataque que nós estudamos? Então, hoje você tem autoridade através do sacrifício de Cristo naquela cruz. E ali José, ele tinha uma autoridade, mesmo ele estando preso. Ele era um homem que ele carregava autoridade, ele cuidava, ele estava cativo. Mas olha as coisas do Senhor como que é. O comandante, o general, o soldado que fosse lá, poderia estar cuidando daquilo, dos outros presos. Mas Deus já estava treinando José dentro da prisão para ele exercer a autoridade quando ele saísse fora do cativeiro. Você está entendendo o que Deus está falando? Você está dentro de um cativeiro, Deus está fazendo com que você exerça a autoridade que Ele já te concedeu para quando você pisar fora desse cativeiro que você está vivendo. Então, aprenda a discernir, aprenda a entender e a aceitar as coisas que estão passando sobre a tua vida. Entenda, existe diferenciamento, sim, de cativeiros. E o que o Senhor está dizendo aqui de uma forma específica é que existem cativeiros na tua vida em que você vai ter que falar, tudo bem, faz parte. Não é que você tem que se contentar com o cativeiro que você está vivendo, dependendo do nível de cativeiro que é. Porque existem cativos que estão cativos por conta de Satanás. Agora, existem outras coisas que são por parte de aprimoramento do Senhor, para que você venha a aprender a crescer. Porque está cheio de gente que acha que deserto é só lugar de você ficar lá morto, moribundo, reclamando. E não é. Deserto também tem o seu lado bom. Deserto é aprimoramento. Às vezes você vai ficar escondido, preso, e você não vai entender o porquê. Deus quer que você treine a autoridade que você já recebeu através de Cristo Jesus. Porque foi isso que aconteceu sobre a vida de José. Ele já tinha a autoridade de Deus sobre a vida dele, antes mesmo dele se tornar cativo no Egito. Já existia a autoridade do Senhor sobre a vida dele. E isso não impediu ele de chegar lá e ser preso. Isso não impediu da mulher de Potifar ir lá e ficar tentando ele, fazendo com que ele vá lá e para que ele peque. Isso não impediu. Mas o que impediu? Amém? Ele foi fiel. Ele foi fiel até o fim. Independentemente das circunstâncias, ele foi fiel à palavra de Deus. Ele não voltou atrás. Ele fez o que precisava ser feito. Interpretou sonhos, aceitou, tudo bem. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Senhor, quer me usar para revelações? Eu tô aqui. Senhor, o Senhor quer que eu tome conta da prisão? Eu tô aqui. Ele exerceu a autoridade. Ele não pegou a autoridade e escondeu. Porque ele ficou mimizento. Não. Vamos lá. Então ele se tornou maior na terra do Egito. Amém? E por conta dele ser fiel e exercer a autoridade, ele conseguiu ali alguns direitos. Por ele ter se tornado o segundo da terra do Egito, só Faraó estava acima dele. Então, um homem que foi perseguido, vendido, dado como morto, ficou ali, totalmente esquecido pela família, a família nem sabia onde ele estava, foi apontado, caluniado, se tornou o segundo maior, somente abaixo do Faraó.
E ele começou a fazer o quê? A adquirir alguns direitos que só quem carrega esse nível de consciência e autoridade pode ter. Então, existia um galardão sobre a vida de José. E José, depois que ele passou por tudo isso e ele se assentou ao trono, recebeu o anel da mão de Faraó, o que aconteceu? Vamos recapitular aqui um pouquinho antes, para entrar dentro do contexto aqui, da próxima parte. Naquele tempo em que José passou por tudo isso, a terra passou por um período muito grande de fome, por um período muito grande de escassez. Deus deu sonho a Faraó, falando que iria acontecer o quê? Ter 7 anos de fartura, pega isso aqui, ter 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Que era para que se fizesse o quê? Plantasse, colhesse e estocasse. Porque existiriam 7 anos em que as vacas magras iriam estar sobre aquela cidade, sobre aquela região. Não era somente sobre o Egito, mas por todo aquele ambiente, por toda aquela parte ali daquela região. E José foi o responsável, vai vendo, José foi o responsável por cuidar de toda a administração desses bens e dessas riquezas. Lembra que antes dele administrar as riquezas, ele administrou uma prisão? Antes dele administrar o palácio, ele administrou a casa de Potifar? Antes dele administrar as riquezas, ele foi jogado dentro de uma cisterna pelos irmãos, por motivo de inveja? Mas em nenhum momento você vai ler na história de José que ele falou contra Deus, que ele questionou a vontade do Senhor, que ele ficou perguntando por que Jesus? Por quê? Por que Deus? Por que está acontecendo isso? Por que está falando aquilo? Em nenhum momento. Ele passou por tudo isso, foi preparação para que ele pudesse governar algo grandioso. Todo o domínio do suprimento que existia sobre aquele lugar, porque aquele foi o único lugar que tinha alimento, estava sobre as mãos de quem? José. Estava sobre as mãos dele. A família dele estava passando por fome. Porque eles nem sabiam onde José estava. Mas Deus já tinha tido um plano através da vida de José. E aí o que acontece? Vamos saltar um pouco na história. Ali os irmãos vão até o Egito, porque eles saem da terra de Canaã e falam, no Egito está tendo comida. Vamos lá pegar comida. E quando chegam lá não reconhecem José, vamos saltar mais para a gente não se prolongar muito, eles não reconhecem José. Só que José reconhece-os. Às vezes, aqueles que te perseguiram não vão te reconhecer. Porque você vai estar mudado. Porque você vai estar diferente. Mas você vai ser responsável por trazer mudança sobre aquela vida. Então eu preciso que você entenda, que a tua luta não é contra a carne nem sangue. A tua luta é contra principados e potestades e dominadores do mal. Você vai ser instrumento na vida de outras pessoas. Vamos lá. Os irmãos foram. Depois de muito ir em volta e teste, José vai e ele pega e se revela aos irmãos. Ele se revelou aos irmãos. E ali ele decide fazer o quê? Ele já era o segundo do reino. Ele tinha o quê? Algumas regalias. Ele tinha alguns direitos que, por ser governador, só ele tinha. E ele decide, então, pedir para Faraó, perguntando se ele podia trazer a família para cá, para a terra do Egito. E ele trouxe a família para a terra do Egito. Jacó, Israel, ficou super feliz, veio todos os filhos, os 11 filhos de Jacó veio. Aí entre as tribos, que eu não vou ficar falando, mas a gente acabou de ler, alguma delas foi Judá, que eu falei para você marcar isso. Veio todos os filhos de Israel. E eles foram morar em uma terra. E qual é a terra que José escolheu para os filhos de Israel? A terra de Gósen.
A terra de Gósen, amém, já estava nos planos de Deus para os filhos dele, amém, para a descendência de Abraão, Isaac e de, oh meu Deus, e para a descendência de Jacó, que virou Israel. A terra de Gósen já estava preparada para aquele povo. Entende isso aqui? Só que precisou de uma pessoa para tomar posse daquela terra. E qual foi a pessoa? José. Mas para tomar posse daquela terra, José teve que passar o que ele passou. O que Deus está querendo dizer é que para você tomar posse da tua terra, do teu destino profético, da terra que o Senhor liberou sobre a sua vida, sobre as tuas promessas, você vai talvez ter que passar por aquilo que José passou. Você tem que passar pelo que você está passando agora, querido. Não tem como pular etapa. Vamos lá, Gênesis 45, versículo 10. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Gênesis 45, versículo 10. Diz assim: Tu habitarás na terra de Gósen, e estarão em minha companhia, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e teu gado, bem como tudo que te pertence. Versículo 11. Eu te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, tu e tua parentela e todos os seus rebanhos serão exterminados pela miséria. O que está querendo dizer aqui? Aqui José está dizendo para o pai dele, amém? Que eles vão morar na terra de Gósen. E o que tinha na terra de Gósen? O que tinha de diferente na terra de Gósen? Gósen era uma terra fértil e apropriada para a agricultura e para a criação de gado, e era a melhor parte do Egito. Para quem não sabe, o Egito é um lugar extremamente árido, de sequidão. Existem alguns lugares em que existiam ali os rios, que é o rio Nilo, existiam alguns oásis, e até os dias de hoje, a terra do Egito ela é uma área seca, de deserto. Só que o papai tinha preparado para os descendentes de Abraão o quê? Uma terra próspera. Porque lembra a palavra que Deus tinha dado para Abraão? Tu comerás o melhor dessa terra. Tu comerás o melhor dessa terra. Os teus descendentes comerão o melhor dessa terra. Por mais que aquele povo estava dentro do deserto, por mais que eles estavam dentro do Egito, que é visto como um lugar de cativeiro. Hoje em dia nós, crentes, costumamos dizer, eu estou no Egito, eu estou preso no Egito, só que eu quero te falar, querido, que dentro do Egito existe ainda uma terra que emana leite e mel. Que dentro do Egito também tem a possibilidade de você prosperar. Só que muitas vezes a gente só está vendo a sequidão que está ao nosso lado. O Senhor já liberou terra de Gósen para muita gente. E o Senhor falou de uma forma muito clara e específica comigo, e eu creio que Ele tem para falar aqui com você. Filha, você está dentro do Egito, mas você está em Gósen. Filha, você está passando por uma situação difícil, mas ali onde você está, você pode prosperar. É a melhor parte do Egito. Só que muitas vezes a gente não vê isso. E o Senhor quer que caia as escamas dos teus olhos para que você enxergue isso. Porque mesmo no Egito, sendo a majoritariedade ser deserto, existia um lugar bom. Vai existir um lugar bom. Vai existir um lugar bom dentro do Egito. Abre lá, capítulo 47 de Gênesis, capítulo 47, versículo 27. Capítulo 47, versículo 27. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá compraram suas propriedades, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Eu vou ler de novo. Os israelitas se estabeleceram no Egito. Então, eles fizeram morada no Egito. Era um lugar aonde, até o princípio, não era cativeiro.
Até o princípio eles estavam livres. Mas depois a gente vai concluir. Lá compraram suas propriedades, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. A gente tem como plantar no Egito. A gente tem como, amém, passar pela dificuldade no Egito. Eles moraram ali até o Êxodo. Porque o que aconteceu depois, como nós já lemos? O povo ficou tão populoso, o povo ficou tão grande, tão grande, tão grande, que o faraó ficou com medo daquele povo tomar a terra dele. E aí o que Ramsés, o pai, fez? Ele pegou e fez o quê? Deixou todo mundo como escravo. Foi ali que começou o cativeiro daquele povo. Foi ali que começou o cativeiro. Só que antes dele ser cativeiro de toda uma nação, ele primeiro foi o cativeiro de José. Só que José entendeu. José não foi lá e murmurou. José não foi lá e questionou a Deus. Não, ele foi fiel e fiel até o fim. Exerceu a autoridade. Com a autoridade que ele exerceu, com a batalha que ele lutou, porque eu imagino que ele passou por diversos tipos de coisa na mente dele, batalhas internas, ele ficou questionando. Eu acredito, eu estou fazendo uma conjectura da minha visão, amém? Porque na mente dele, eu, Michele, ficaria, cara, mas peraí, ele não proferiu de boca para fora, mas pode ser que tenha tido uma luta interna. Cara, mas eu tô aqui e Deus me usa, mas o povo se esqueceu de mim. Vou continuar fazendo as coisas, porque uma hora Deus vai falar comigo. E ele continuou fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, mesmo estando ele cativo. Ele cativo. O Egito ainda não era um cativeiro da família dele, dos israelitas, mas ele foi o primeiro cativo. Ele foi o que teve que passar por tudo que passou para depois trazer provisão sobre a casa, sobre a família. Ao ponto do povo depois ir para lá, morar num lugar totalmente próspero, que nem o faraó tinha, nem o faraó teve acesso àquele lugar. Porque já estava preparado por Deus para o povo dele. Existem coisas, querido, aquilo que é teu, Satanás não toma. Aquilo que é teu, Satanás não toma. Nós só não tomamos posse porque muitas vezes nós não nos posicionamos. O que é teu, o homem nenhum pega. O que é teu e ponto e acabou. Pode demorar o tempo que for. Tudo vai depender do nosso passo diante de Deus. Às vezes, deixa eu te falar, Deus não atrasa. Deus não atrasa jamais. Sabe aquele ditado que o povo diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas? Deus não escreve certo por linhas tortas. A palavra do Senhor, ela é reta. A linha do Senhor, ela é reta. Somos nós que fazemos errado. Deus não atrasa processos na nossa vida. Somos nós que atrasamos. Por nossas escolhas erradas, por nossa falta de fé, por nossa falta de convicção, porque nós murmuramos, porque nós só conseguimos ver o ambiente à nossa volta com os olhos carnais e não enxergamos com os olhos do Espírito. Deus não atrasa jamais. E aqui nesse lugar, era um lugar tão bom, era um lugar preparado por Deus. Porque quando o povo se tornou cativo, que o faraó ficou com raiva, que faraó, depois que morreu, Ramsés ascendeu ao trono, ele foi lá, aconteceu tudo que vocês sabem, amém? Moisés, aí veio a parte de Moisés, ele não queria liberar o povo do cativeiro, ele falou, vai, não vai, Deus endureceu o coração de faraó naquele momento, foi liberado as pragas. Vocês sabiam que era essa cidade de Gósen? Era nessa cidade que o povo morava? As pragas não chegaram até lá. A maioria das pragas não chegou à terra de Gósen. O Senhor está querendo dizer, querido, que mesmo que você esteja dentro de uma terra árida,
que mesmo que você esteja dentro de um Egito, a terra de Gósen é o lugar aonde ele colocou você. E talvez você não está percebendo que onde você está é Gósen. Porque você está passando por dificuldade, você está passando por algum problema, você está passando por algumas tribulações, mas a tua roupa não se gasta, a paga não chega na tua casa, querendo ou não, não falta dinheiro ao ponto de você não ter o que comer. Só que a gente está com os nossos olhos fitados somente na dificuldade. E Deus está falando, mas eu te coloquei na terra de Gósen. Você pode não estar tendo condições de você comprar uma roupa nova agora, mas a que tem não está se gastando. Você pode não estar tendo condições de comprar pizza todo dia, mas o arroz e o feijão do teu prato não faltam. Você pode estar se questionando por que as coisas não estão acontecendo do jeito como você queria que acontecesse, mas Deus está falando, eu estou cuidando de todas as coisas. Você está na terra de Gósen. Isso mostra o cuidado de Deus. Porque Gósen também não é lugar de morada, é lugar de passagem. E eu quero te falar, querido, que quando a gente passa por essa região do Egito com fidelidade, essa passagem ela é breve. E o que o Senhor está querendo dizer é, por mais que você esteja no Egito, eu te coloquei sobre a terra de Gósen, eu posso te fazer prosperar e você não vai ter falta de nada. Eu posso te dar estratégias para você mudar de vida e você não tiver falta e você não vai ter falta de nada. É isso que o Senhor está dizendo. Vai chegar um momento em que nós vamos sair da terra de Gósen. Vai chegar um momento em que Deus vai nos tirar da terra de Gósen, vai nos levar para onde? Para a terra que mana leite e mel. Só que muitas vezes nós não damos valor e nós não reconhecemos a forma como Deus trabalha e nós murmuramos dentro da terra de Gósen. E Deus está falando, ei, eu estou aqui. Mesmo que os teus olhos não possam contemplar agora, eu estou aqui. Porque a nossa alma tem tendência de querer sempre o upgrade. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Você já reparou? A gente sempre quer o mais. Senhor, eu estou ganhando 2.000, mas eu quero ganhar 4. Só que a gente não foi fiel nem nos 2.000. A gente não está sabendo administrar nem os 2.000 que Deus colocou na nossa mão. Senhor, o Senhor me deu essa casa, mas agora eu quero outra casa melhor. A gente sempre quer o mais. Você já percebeu que a nossa alma nunca está satisfeita com aquilo que Deus nos dá? A nossa alma nunca está satisfeita. É errado? Não, não é errado. Não é errado. Só que isso não pode roubar o brilho daquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida. Porque isso às vezes soa como ingratidão. A gente tem que saber passar pelos processos. A gente tem que saber passar por processos, querido. Talvez você esteja dentro da terra de Gósen. Talvez vai ser dentro dessa terra em que Deus vai fazer você prosperar. E você está lutando com armas. Você está fazendo jejum. Eu não sei o que você está fazendo. Que você está louco para sair de dentro dessa terra. Só que Deus está pegando e falando assim, calma, que é aí que eu vou te fazer prosperar. Será que você não está entendendo? Calma, porque aqui dentro eu ainda estou te protegendo. Porque dentro do Egito tem proteção. Não foram os primogênitos de Israel que morreu, foi os primogênitos do faraó. Foi os primogênitos dos egípcios. E às vezes você está querendo sair desesperadamente de dentro da proteção do Senhor. E o Senhor é bom o suficiente para poder falar, tudo bem, você tem o seu livre-arbítrio, porque se tem uma coisa que Deus não fere, é o livre-arbítrio do filho dele. Aí entra a vontade permissiva e a vontade absoluta. Ele não vai te prender dentro deste lugar.
Porque você é livre para escolher o que você quer fazer. Só que você também tem que ser responsável suficientemente para entender as consequências que vão ter. É uma opção tua. Eu escolho sair da terra de Gósen antes do período, ou eu escolho ficar na terra de Gósen até que o Senhor pegue e fala, vamos, levanta o teu acampamento, que agora você vai sair dessa terra em que você estava dentro do Egito, em que você passou por problemas, em que você passou por tribulação, em que você foi lá e você prosperou, porque é possível sim prosperar dentro de uma terra do Egito. Basta nós estarmos o quê? Com os nossos ouvidos atentos. Ai, aonde que está escrito isso para quem entrou agora? José foi o exemplo. José. Ele esteve cativo. E em todo momento ele exerceu a autoridade que Deus lhe deu. Em todo momento ele não foi lá e questionou o Senhor. Ele fez o que precisava ser feito e ponto. Ele vestiu as vestes dele ali, sei lá, né, de escravo, de quem estava tomando conta ali daquela cadeia, daquela prisão, e ele fez o que precisava ser feito. O que o Senhor está querendo dizer é, faça o que precisa ser feito. Exerça a sua autoridade. Não negocie com as suas vontades. Esteja atento ao que o Senhor tem te falado, ao que o Senhor tem te falado. Tem gente que acha que vai crescer somente quando sair do Egito. Só que o Senhor nos permite cenários de dificuldade para que a gente possa romper em fé e para que a gente possa colocar todo o potencial que Ele já colocou dentro da minha vida e da tua vida para fora. Porque muitas vezes, quando a gente está no lugar de comodismo e de, ai, agora está tudo bem, a gente não faz nada para mudar a situação. Então, as necessidades, as dificuldades, os egitos, são para nos forjar, para que a gente coloque para fora todo o potencial que o Papai do Céu já colocou sobre a minha vida e sobre a tua vida, querido. Coisas que talvez esteja adormecido dentro de você, coisas que talvez esteja, Deus está fazendo queimar, está borbulhando dentro de você. Só que você não coloca para fora porque você está dentro do Egito e você está com medo. Só que o Senhor está te falando que você está sobre uma terra de Gósen. A mão do Eterno está sobre você. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga nenhuma vai chegar sobre você. Você pode se tornar frutífero. Aquilo que você planta na terra de Gósen dá. Aquilo que você cultiva na terra de Gósen dá. Porque é uma terra apropriada para isso. Você só precisa aprender a enxergar o terreno que Deus te colocou. Tira a tua visão da área árida e coloca a tua visão na área que a outra possibilidade fala, calma, peraí, eu estou passando por essa situação, mas eu já senti algo dentro do meu coração, dentro do meu espírito, que se eu fizer isso daqui, eu posso fazer com que Deus me ajude a transformar isso. Só que muitas vezes a gente não faz, porque o espírito de vitimismo se aloja dentro da nossa alma, e aí a gente fica, ai, eu estou no deserto. Ai, eu estou no deserto. Ai, eu estou no deserto. Ai, tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem, irmã? Não, mas eu estou no deserto. Eu estou sendo perseguido. Meu Deus, quantas pessoas se levantam contra a minha vida. Ai, como eu estou sofrendo. Ai, mas eu não tenho uma roupa nova para ir para a igreja. Ai, mas eu não posso comer uma pizza. Gente, Deus está falando que nós estamos sobre a terra de Gósen. Existem filhos deles que estão sobre a terra de Gósen. E essa palavra é para que a gente desperte. Ei, você está focando no que está faltando, mas olha o que eu te dei. Olha que eu te dei autoridade. Olha que eu te trouxe até esse lugar por permissão e vontade minha, para que você seja treinado, para que você seja um instrumento também sobre a vida de outras pessoas. Tira o foco do problema.
Para de ficar vendo somente a parte do deserto, porque no deserto também tem coisas bonitas. Pega o deserto aí e vai estudar. Veja, tem oásis, tem coisas lindas. Tem coisas lindas dentro do deserto. E a terra de Gozen era uma terra dessa. Ao ponto que os filhos de Israel se tornaram tão grandiosos, tão populosos, que depois lá na frente, quando a gente leu aqui, 1 Crônicas, a gente viu que o povo de Judá foi o que mais cresceu. Era a maior tribo que tinha. Era o maior clã que existiu. Só que onde tudo começou? Lá no Egito, na terra de Gozen. Será que você está entendendo o que Deus está querendo falar? O teu crescimento, querido, começa dentro do Egito. A tua fartura vai começar talvez dentro desse ciclo que você está passando por escassez. É contraditório, né? Sim, eu sei que é contraditório. Aos olhos carnais não tem como a gente compreender. Só que a palavra diz que quem é do Espírito discerne as coisas do Espírito. E quem é da carne vai discernir as coisas da carne. E aí o Senhor diz, tu és de Espírito ou é da carne? Você consegue ver pelos olhos da fé ou você vai ficar vivendo pelas circunstâncias do qual você está hoje? Judá se tornou o maior clã. O maior. Era a maior população ao ponto que eles pegaram e tomaram posse dos maiores, quase todas as terras eram do povo de Judá. Só que isso começou lá na terra do Egito. Será que você consegue imaginar e compreender que o teu crescimento vem da parte das nossas dificuldades também? Querido, estude a vida daqueles que são os maiores empreendedores, os maiores homens e mulheres de negócio. Talvez uma pessoa aí que você fala, cara, esse cara é rico. Vai ver o começo dele. Vai ver de onde saiu. Um pregador, um pastor, seja quem for que você tem como uma referência. Vai ver como que essa pessoa começou, querido. Tudo que começa grande é monstro. Quem já nasce pronto é monstro. O ser humano, ele tem fases de crescimento na vida. Primeiro ele é gerado, depois ele é fecundado, aí depois ele cresce, aí ele vai crescendo, aprende a dar passo, aí ele cresce em maturidade, aí ele vai estudar, aí ele vai ter baque na vida, aí Deus vai tratar, aí vai se levantar o capeta, vão perseguir. Para depois a pessoa chegar na estatura que precisa, aí Deus pegar e falar assim, tá aqui, tu fostes aprovado, é teu. Antes de Judá se tornar a tribo que foi aqui descrita no livro de 1 Crônicas, teve Egito, teve Êxodo, passou um grande tempo, 40 anos no deserto, por quê? Porque murmurou, porque não entendeu o processo. Só que mesmo no deserto, os calçados não furaram, as roupas não se desgastaram, Deus mandou maná do céu, Deus trouxe as cordonizes, Deus levantou a coluna de fogo para proteger a noite, Deus trouxe também a nuvem para proteger do sol, Deus fez tudo. Fez jogar a água da pedra, tudo Deus fez. Só que foi processo, até se tornar o que se tornou. O que Deus está querendo dizer é, eu tenho propriedades, eu tenho coisas e riquezas para liberar sobre a vida dos meus filhos, mas existe processo. E enquanto vocês estão no processo, eu coloco vocês na terra de Gozen. Vocês estão na terra de Gozen, então suportem o processo. Suportem a preparação. Não vai faltar. Ninguém morre porque não vai ter uma roupa nova. Ninguém morre porque não vai ter uma comida diferente. Ninguém morre. Eu quero dizer que existem pessoas que estão piores do que você. Que hoje estão chorando porque não sabe o que vai dar para um filho comer. Porque comeu ontem
na janta. Hoje já não sabe mais do que vai se alimentar. E nós não estamos dando graças àquilo que Deus nos deu, porque a gente sempre quer mais. Porque a gente sempre quer mais. Nada nunca tá bom. Nada nunca tá bom. Eu quero mais salário, eu quero mais dinheiro. Você quer mais dinheiro para quê? Para que eu quero mais dinheiro? Para matar e usufruir as minhas vontades? Ou eu vou ser mão de Deus sobre alguma cidade, sobre alguma família, sobre alguma nação? Para que eu quero mais dinheiro? Será que eu já estou sabendo administrar aquilo que o papai coloca na minha mão? Ou eu estou gastando à torta e à direita? Para que eu quero mais dinheiro? Você sabia que Deus te ama tanto, 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 que Ele pode não te dar dinheiro para que você não se perca? Isso não é porque Ele é um pai mau, muito pelo contrário, mas é porque Ele te ama. Porque às vezes Ele ainda está vendo que dentro do teu coração o que manda é mamon. E só existe um Deus que bate de frente com Deus. Mamon. Só existe um que bate de frente. Que consegue dominar o coração do homem. Mamon. Aqui, José, ele recebeu o cargo mais elevado. Mas ele foi fiel. E a fidelidade dele se estendeu por toda uma geração. A tua fidelidade vai se estender por toda uma geração. A tua fidelidade vai se estender por toda a tua casa, por toda a tua família. O fato de você não negociar com o pecado, o fato de você não murmurar, o fato de você compreender os processos que Deus tem te levado a fazer, vai fazer com que você e toda a sua família prospere. Se vai perpetuar, já nós não sabemos. Porque o ser humano tem o livre-arbítrio de fazer o que ele bem entender da vida dele. Mas a partir de você, vai se perpetuar. Então, amado irmão e amada irmã, que hoje, nessa terça-feira, nós possamos, em nome de Jesus, compreender. Em nome de Jesus, compreender a vontade do Pai. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós vamos entregar o nosso jejum. Amém? E eu sei que Deus vai fazer coisas poderosas. Deus já trouxe muitas respostas às pessoas. Existem pessoas que já estão colhendo, amém, o resultado desse jejum. Teve pessoas que colocaram seus pedidos específicos. Teve pessoas, amém, que já receberam o galardão. Existem aquelas que estão caminhando. E existem aquelas que vão ter ainda. Porque o jejum, quando a gente entrega, não significa que a resposta vai vir de imediato ou durante o jejum. São processos. São processos. Amém? Existe uma janela no mundo espiritual que até 3, 4, 5 meses vai reverberar no mundo espiritual o teu jejum. Então, queridos, eu sei que Deus vai fazer. E eu sei que Ele trouxe essa palavra, porque nós estamos para... Hoje é o último dia desse propósito. E não foi um propósito fácil. Não foi um propósito qualquer. Não foi. Às vezes esse jejum não vai trazer respostas agora para você, de imediato. Mas lá na frente você vai lembrar, cara, eu fiz um jejum. Quando eu entrei no jejum, eu recebi uma palavra tal e hoje está se cumprindo. Porque acima de tudo, esse jejum foi para quê? Para que nós nos aproximássemos do Pai. A gente não jejuou para ter bens, a gente não jejuou para ter carro, a gente jejuou para que a gente chegasse o quê? Ativação profética e alinhamento profético. Para que a gente chegasse ao nosso destino profético. Você sabe se o destino profético que Deus tem para sua vida é que você se torne um abençoador do reino? Você sabe se o seu destino profético é porque Deus vai fazer de você, como fez com José, e mudar a sorte da tua família?
Você sabe se o teu destino profético é você ser um abençoador, mas não com finanças, mas com a palavra e a cura que você carrega? Será que Deus não quer usar a tua vida? O seu destino profético é para você liberar libertação sobre a vida das pessoas? Tudo isso tem a ver com isso aqui. Com libertação, com cativeiro, com autoridade, com você se permanecer no lugar que Deus te colocou, sem murmurar, sem questionar, sem tentar compreender. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E mesmo que os teus olhos carnais não estejam vendo isso, já está acontecendo no mundo espiritual. Já está acontecendo no mundo espiritual. E quando acontecer, você vai lembrar desta live, você vai lembrar desta palavra, e você vai falar: Deus me manteve na terra de Gósen até um dia em que os meus pés saíram do Egito. Deus quer tirar a palavra murmuração da nossa boca. Deus quer tirar a incredulidade da nossa alma. Deus quer fazer com que a gente viva pelos olhos da fé e não por aquilo que os nossos olhos carnais enxergam. Queridos, outra coisa que eu quero falar para vocês e nós vamos encerrar. Nós começamos domingo, uma janela de 10 dias, do qual Satanás está aferindo as vidas para quando chegar em Yom Kippur, apresentar diante do Senhor. Eu não vou fazer Yom Kippur este ano com vocês. Amém? Eu não vou fazer porque Deus me deu direcionamento de não fazer. Eu vou fazer o Yom Kippur, mas eu só vou fazer com vocês o ano que vem. Não me perguntem o porquê. Deus não me falou. Amém? Mas esse ano eu não vou fazer. O ano que vem eu vou fazer. Mas esse ano eu não vou fazer. Mas eu quero deixar aqui para vocês. Estejam alertas. Dentro desse período de 10 dias, começou domingo, vai até o dia 1º de outubro. Amém? Vai ser do dia 1º ao dia 2. É na virada das 18 horas do dia 1º de outubro para o dia 2 de outubro. Amém? Então vai ser do dia 1º até o dia 2. São 25 horas, tá? O que eu quero falar para vocês? Evitem quebrar alianças nesse ciclo. Não saia, amém, da tua igreja. Ai, mas eu não aguento mais o meu pastor. Suporte mais um pouco. Não quebre aliança. Não fique falando mal de ninguém. É tempo de você se humilhar. É tempo de você colocar a boca no pó. É tempo de você pedir para o Espírito Santo de Deus te revelar tudo que ainda possa existir na tua vida, que ainda possa estar dando legalidade para Satanás te apresentar no tribunal, querido. Porque Satanás ele só se apresenta diante de Deus durante um dia no ano, e é o Yom Kippur. E aí o que acontece em Yom Kippur? É onde sai o decreto de como vai ser o seu próximo ciclo no ano que vem. Se você vai ser aprovado e vai ter uma mudança de vida, ou se você vai, amém, repetir o ciclo que você teve do ano passado. Existem pessoas que fizeram Yom Kippur aqui o ano passado e Deus deu vitória. Deus trouxe cura, Deus trouxe libertação. Por que eu não vou fazer o Yom Kippur com vocês esse ano? Porque existe uma preparação. Ano passado nós tínhamos também feito o jejum de 40 dias, se eu não me engano. Existe uma preparação. E esse ano, por mais que nós estivéssemos, amém, ali no jejum de 70 dias, eu não fiz todas as derrubadas de altares. Por quê? Eu estava debaixo de uma batalha muito grande. Só para vocês entenderem, antes de eu entregar esse jejum de 70 dias, Deus ainda me pediu, hoje eu estou no 2º dia, de um jejum de Esther. Eu já estava fazendo 23 horas de jejum.
E o Senhor me falou, agora você vai fazer para encerrar, para concluir 3 dias de jejum de Esther, para fechar o ciclo dos 70. Então hoje eu entrego com vocês os meus 70, mas amanhã eu ainda tenho mais um dia de jejum de Esther. Então o nível de guerra, essa noite eu achei que eu ia morrer. Então o nível de afronto, o nível de ataque tá pesado. Então o Senhor falou, não faça Yom Kippur. Amém? Eu vou fazer, né, com o grupo que eu estou fazendo. Mas eu não vou ser a líder responsável este ano. O ano que vem o Senhor já me deu o aval. Mas esse ano não. Por quê? Porque existe uma preparação. Mas eu como amo a vida de vocês. E eu sei que tem muitas pessoas. Amém? Às vezes sim, Cláudia. Às vezes eu escuto. Tá? Mas como eu amo a vida de vocês, eu estou falando para vocês. Mesmo que vocês não façam o Yom Kippur, tenham essa semana, amém? De domingo que passou até dia 1º, às 18 horas. Passem em revista, se humilhem, peça perdão, pede para Deus te revelar o que precisa ser revelado, para que vocês façam a techuvá, o caminho de volta, se arrependam pelo pecado dos teus antepassados, se arrependam pelos teus pecados. Amém? Para que Satanás não tenha nada contra a tua vida, querido. Para que Satanás não venha chegar lá no grande dia, diante do tribunal de Deus e falar, eis que eu tenho legalidade para estar sobre a vida da fulana, sobre a vida do fulano, sobre a vida do ciclano. E ali eu quero te dizer algo. Lá no grande tribunal, Deus não está como seu pai, mas ele está como justo juiz. Nesse período de dias que nós temos de céus abertos, é tempo de humilhação, aí ele é como teu pai. Aí você pega e fala, pai, me perdoa, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, em nome de Jesus, eu me visto agora de pano de saco, pai, eu coloco o pó, a boca no pó, eu coloco cinza na minha cabeça, Jesus. Mas eu te peço, tenha misericórdia da minha vida, me perdoa. Pai, me revela o que tá, qual é o altar que está levantado na minha vida para que eu possa derrubar. Agora, no grande dia, aí é o quê? Aí Deus está sentado como justo juiz. Aí não tem como mais você... É o grande tribunal, gente. Toda a sua defesa tem que ser colocada agora. Para quem é advogado aqui, entende. Primeiro você monta toda a defesa. E aí no dia da audiência você apresenta. E ali você fala, seja o que Deus quiser. Eu montei a minha defesa. Vai estar o acusador e vai estar o juiz. Não tem como você pedir lá no dia do tribunal, da audiência, e falar assim, juiz, tenha misericórdia da minha vida. Não vai ter como. O tempo para você montar a tua defesa é agora. O tempo de você se arrepender, falar toda a verdade, tirar qualquer tipo de coisa que possa te prejudicar no grande dia do julgamento, é agora. Caso contrário, lá Deus vai estar como justo juiz. E ele vai dar o veredito. Passa para o próximo nível abençoado ou vai repetir o ciclo. Por que repete o ciclo? Porque a gente não aprendeu. Então, existem duas formas de repetir o ciclo na nossa vida. Ou é maldição hereditária, que está dando legalidade, ou é porque a gente não foi aprovado. Resumindo, é a mesma coisa. É por isso que nós precisamos derrubar o altar de legalidade, de maldição, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, eu só não vou fazer com vocês, porque geralmente a gente faz o jejum romper, que é a oração, aquela oração de 24 minutos que eu mandei para você, geralmente é aquilo, tá? Mas aí, às vezes, o que acontece? Dependendo do jejum, eu vou destronando um por um. Dá quase 100 altares que precisam ser destronados. E esse ano, realmente, é muita carga. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, essa foi a palavra que o Senhor nos trouxe. Amém? Amanhã nós estaremos reunidos em nome de Jesus para mais um dia, para mais uma vez ouvirmos aquilo que o Eterno tem para falar conosco. Não se esqueça, para você que está no jejum, às 18 horas nós vamos entrar lá pelo link do YouTube, amém? Para podermos entregar o nosso jejum juntos. Mais uma vez eu falo, se você, querido, começou antes das 18 e não conseguir chegar até as 18, eu te libero, em nome de Jesus, para que você entregue antes.
Ai, mas eu comecei depois. Amém, amém? Não tem problema. É porque nós vamos apresentar as nossas mãos diante do Senhor e vamos pedir para que o Eterno, amém, venha ativar todas as coisas e seja liberado tudo que nós geramos no mundo espiritual sobre as nossas vidas. Amém? E nós vamos fazer isso como corpo. Para quem está aqui de primeira vez, se você quiser entrar no grupo de oração, no grupo de estudos, manda no meu privado, tá? O seu WhatsApp e o seu DDD, tá? Junto, porque às vezes o pessoal manda o número, mas não manda o DDD, aí não tem como eu colocar, amém? Que eu vou liberar para vocês lá alguns estudos, amém? Em nome de Jesus, eu vou liberar alguns estudos para quem ainda, esse ano não, esse ano nós não teremos mais jejum. Se vocês quiserem jejuar, vocês jejuem, mas Deus já me deu um comando, amém? Deus já me deu um comando, esse ano eu não jejuo mais. A não ser que Deus me dê um direcionamento, mas um jejum grande como esse eu não vou fazer mais. Por quê? Nós precisamos, e nós vamos entrar num período agora, nós já entramos no outono espiritual. Dentro dessa atmosfera, a gente não guerreia. Amém? Dentro dessa atmosfera, a gente recompõe as forças, para depois a gente colher aquilo que foi gerado. Então, eu preciso me restabelecer primeiro. Eu preciso sair dessa dimensão de guerra. Entenda, as guerras elas vão continuar. Para quem faz parte da intercessão, que nem eu tenho intercessão da igreja, eu tenho vocês do grupo, as guerras vão continuar. Mas quando a gente jejua, a gente está na trincheira. Quando nós estamos fazendo um jejum, a gente está na trincheira. E a gente precisa trazer repouso para o nosso corpo espiritual, para que a gente possa ouvir a voz de Deus com clareza e para que a gente possa receber aquilo que foi gerado no jejum passado. Amém? Então, eu não vou fazer nenhum jejum esse ano mais, tá? Esse foi o último com vocês, só se Deus me der um direcionamento por alguma causa, mas eu vou entrar num período de me refazer na presença de Deus. E qual que vai ser? Por isso que eu falei para vocês não saírem do grupo do jejum, depois eu vou falar tudo isso para vocês. Qual vai ser os direcionamentos? Nós vamos continuar com os estudos, amém? Deus já me trouxe aqui um profeta, eu só estou pedindo confirmação do Senhor, nós vamos estudar um profeta agora, amém? Paralelo. Então, vocês aguentam aí, amém? Vai vir rajada, tá? Além aqui Jesus, do devocional, nós vamos ter os estudos também para quem estava na parte do jejum. Vou ver se eu vou abrir para quem não estava na parte do jejum. Mas se vocês querem crescer espiritualmente, vocês vão crescer espiritualmente. Vai ter alimento, amém? Então, em nome de Jesus, não saiam, tá? Faz parte do propósito também. Então, nós vamos continuar, amém? Mas jejum eu não vou fazer, tá bom? Porque eu preciso me recompor. É uma batalha muito grande que eu tenho traçado e eu preciso me recompor para poder cuidar do meu corpo espiritual e também do meu físico. Amém? Glória a Deus. Então é isso, povo de Deus. Peço que quem não adquiriu ainda a Masterclass, corre, ainda dá tempo de você adquirir a Masterclass. Amém? Conclusão também, é uma das conclusões também da parte ali de intercessão. E uma coisa eu falo, querido, você que teve no jejum de ativação profética e você que teve fazendo o jejum, eu aconselho você a participar da Masterclass. Por quê? Não é porque eu quero vender não e-book não, gente. Não é isso. É porque profeta é perseguido por Jezabel. Quem se move no profético, independente de você ser profeta de ofício ou não, é perseguido por Jezabel. E você vai ter que aprender a discernir quando você vai estar sendo atacado, perseguido ou influenciado por essa estrutura demoníaca. Então, de verdade, para quem fez, amém, o jejum, se você puder participar, querido, em nome de Jesus, porque você vai estar blindado. Porque a palavra do Senhor diz que quando a gente não tem conhecimento, Ele nos perdoa. Mas quando a gente tem a oportunidade de ter conhecimento e a gente não tem, aí o que acontece? Aí você optou por você correr o risco. A não ser que você já saiba tudo sobre Jezabel, se você sabe como que funciona, glória a Deus, aleluia. Mas se você não sabe, querido, eu te incentivo mesmo a participar dessa Masterclass, que também vai ser uma conclusão do nosso jejum. Amém? Glória a Deus. Vamos orar?
Michele, eu não estou no jejum, mas eu quero participar dessa masterclass aí, aonde vai ter um e-book sobre Jezabel e aonde você vai ensinar. Me chama no privado e fala, eu quero participar da masterclass sobre Jezabel. Aprender. É R$35, amém? São R$35, você vai ganhar um e-book, é 35, é R$35, agora é tudo 35. Você vai ganhar um e-book que eu estou preparando e vai ficar gravado para você na plataforma do Quaif, para você assistir, para você dar de presente, para você fazer o que você quiser com esse vídeo depois, tá bom? Então é R$35, gente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Michele, por que você está cobrando? Porque, gente, deixa eu te falar algo. Eu já fiz muita coisa de graça. Porque Deus me mandou, eu dei 1 ano de estudos grátis e as pessoas não davam valor. As pessoas não davam. Eu vou continuar dando coisas de graça para você, que nem eu dei como que é o nome? O e-book ontem. Eu vou continuar fazendo, eu vou dar, mas tem coisas que a gente tem que colocar o quê? Sangue, porque dinheiro é como sangue. Dinheiro é como sangue no mundo espiritual. E quando a gente dá sangue no mundo espiritual, a gente forma uma aliança de que você quer aprender, uma aliança de que você quer fazer parte daquilo. Amém? Então é só por isso. E outra também, gente. Eu vivo da obra, praticamente. Amém? Então eu pago internet, eu pago luz. Amém? Então é por isso. Como que eu faço para adquirir o e-book? Me manda uma mensagem no meu privado, falando, eu quero participar e ter direito ao e-book. E aí você me manda ali que eu mando o link para você, tá bom? Amém? Glória a Deus, aleluia. Tem um link aqui no perfil também. Se você, eu acredito que ele está funcionando, porque eu já vi que teve algumas pessoas que clicaram. Mas se não estiver funcionando, você me manda no privado, tá? Então eu coloco você no grupo para você receber os e-books gratuitos. Eu vou continuar dando as coisas grátis para vocês, mas tem coisas que aí a gente vai fazer de forma diferente. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome. Seja glorificado e exaltado, Senhor, sobre as nossas vidas e sobre as nações. Pai, eu te louvo, Senhor, por esta palavra que o Senhor trouxe, Pai, aos nossos espíritos. Pai, eu creio que em nome de Jesus, muitos homens e muitas mulheres que ouviram esta palavra hoje vão reconhecer que estão na terra de Gósen, Pai. E, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude e nos capacite a exercer essa autoridade que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, Adonai. Pai, que nós estejamos sensíveis, Senhor, à sua voz. Que nós estejamos sensíveis, Senhor, ao mover do doce Espírito Santo. Que os nossos olhos estejam, Senhor, fitados na tua presença. Que os nossos ouvidos, Senhor, estejam, Senhor, atentos à tua voz. Que esta palavra se cumpra sobre as nossas vidas. Pai, mesmo que estejamos passando, Senhor, por dificuldades, assim como aconteceu com José, eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor já liberou, Senhor, promessas, provisões, lugares de destaque sobre a vida, Senhor, dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, e nos capacita a nos mantermos, Senhor, fiéis a Ti, a nos mantermos, Senhor, retos da Tua presença, retos na Tua palavra, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Pai, que em nome de Jesus nós venhamos ser prósperos diante de Ti. E porque a Tua palavra diz que ser próspero, Pai, não é, Senhor, ser próspero de dinheiro, mas é não sentir falta de nada, não sentir falta da Tua presença, não sentir falta do Teu amor, não sentir falta, Senhor, do Teu cuidado, não sentir falta, Senhor, de bens monetários. Isso é ser próspero, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada homem e cada mulher que esteve nesta devocional. Eu peço que o Senhor tire agora, Senhor, todos os resquícios de batalha espiritual. Tira, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que nós possamos ter absorvido por conta de falar a verdade. E eu peço que o Senhor coloque novas armaduras, novas vestes, que os anjos de cada um deles os guardem, os proteja. Em nome de Jesus, declaro, Pai, céus abertos, declaro porta de emprego, saúde. Em nome de Jesus, cura, Senhor, sobre essas vidas. Em nome de Jesus é o que eu oro e declaro. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e exaltação sejam dados a Deus. Amém.